O que eu vou dizer aqui pra vocês, eu tenho certeza que você não aprendeu na faculdade. Nenhum contador chegou e falou pra você, ó, faz assim, faz assado, vai por esse caminho que você vai ter sucesso. Esses 5 erros todo contador iniciante de negócios digitais cometem porque não temos formação. Não temos ninguém que nos fale. E é bem engraçado que eu preparando essa aula eu estava lembrando que na faculdade eu tinha muitos professores contadores que tinham suas empresas contábeis, mas em nenhum deles, em nenhum momento, comentava como era administrar uma empresa, fazer a gestão de uma empresa contábil, O que, infelizmente, percebo que a gente estava ali somente sendo preparados para trabalhar nas empresas contábeis deles, para ser bem verdade. Mas assim, enfim, independente de você, da sua escolha de você trabalhar ou não numa empresa contábil, ou de você ser o dono de uma empresa contábil, eu tenho certeza que esse programa vai te ajudar a destravar a sua mente para o novo mercado que está aí, um oceano azul que é a contabilidade digital para negócios digitais, ok? Quero que vocês entendam uma coisa, que o mercado contábil ele está se transformando cada vez mais rápido. Então, se você quer ser um contador que se destaca, você tem que ter, no mínimo, a ideia, a concepção de que a tecnologia está cada vez mais comum dentro da nossa profissão. E desde 2018 eu venho escutando que a contabilidade vai ser extinta, que vai acabar a contabilidade. E eu posso dizer para vocês, sendo uma contadora de negócios digitais desde 2016, o que aconteceu e que está acontecendo e graças a essa pandemia isso acelerou ainda mais, foi que a nossa profissão ela se reformulou, ela se reinventou. Então nós contadores lá, aquele contador lá atrás que estava ali que se formava na faculdade e ia trabalhar num escritório tradicional, ou que de repente até abria seu escritório, ele saía com aquela mentalidade que ele estava ali para resolver problema. Hoje não. Hoje o contador ele tem que estar preparado para apresentar soluções. Não esperar que aí o cliente, por exemplo, ele apresente o problema. Muito pelo contrário, antes disso, agir com proatividade, com ação, Você resolver um problema antes mesmo dele existir. Então, fica aqui a primeira dica para você que está começando, quer ser um contador de negócios digitais. Toda vez que eu vou contratar uma pessoa aqui no meu escritório, a primeira coisa que eu pergunto é se a pessoa tem afinidade com tecnologia. E por quê? Porque hoje o contador, como eu falei anteriormente, ele está muito mais voltado aí para ser um contador consultor, um contador que resolve o problema, do que de fato um contador que só emite guias, que apura imposto. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que então o primeiro erro, anotem aí, qual é o primeiro erro mais comum do contador iniciante. Anota aí, o primeiro erro é o contador que quer ter uma empresa contábil não olhar para a sua profissão como um negócio. Por que isso, Porque, como eu falei anteriormente, nós não fomos formados para ter uma empresa. Nós não fomos formados para isso. Nós não fomos formados para, de repente, ali enxergar a oportunidade, o grande mar de oportunidades que um cliente, ele nos entrega. A gente foi formado para ser aquele profissional técnico e não para olhar para um cliente e ver ali nele qualidades e dificuldades que a gente pode estar resolvendo. Então, por exemplo, o mesmo cliente, ele pode comprar de vocês muitas vezes, tá? Guarda isso com vocês. O mesmo cliente, ele pode comprar de vocês muitas vezes, desde que vocês treinem o olhar para esse cliente, enxergue dentro desse cliente, na seara desse cliente, as oportunidades que ele está ali te mostrando, que ele te mostra diariamente, e principalmente tendo esse olhar refinado de empreendedor. Se você olha para sua empresa como uma empresa contábil, uma empresa que gera solução para o seu cliente, e você começa a enxergar no seu cliente esse mar de oportunidades, você vai vender para ele mais uma vez. Primeiro você vende a abertura da empresa, Eu acho que a porta de entrada ali de todo mundo, principalmente em negócios digitais, é regularizar a sua situação fiscal ali junto à Hotmart. Geralmente esse cara não tem nenhum CNPJ aberto. E aí, nesse sentido, a primeira coisa que ele quer que você faça por ele é abrir uma empresa. Você vai abrir sua empresa e de cara você já vende um serviço de recorrência, certo? Então você já vendeu uma recorrência mensal, que é assessoria ali mensal. E nesse caso, de negócios digitais, ele não entende nada de tributação, tá? E aí entra a oportunidade de você vender o quê? Um estudo tributário para ele, Olha, vamos ver se é um faturamento legal aqui, isso vai ser refinado, E eu quero fazer outras lives sobre isso, mas aí você vai percebendo que aquele cliente, de repente, ele está num regime tributário que não está sendo vantajoso para ele. E aí o que você faz?
vende planejamento tributário. Ele está no domicílio fiscal, ele é uma empresa de negócios digitais, então ele pode trabalhar em qualquer lugar. Aí ele, sei lá porque ele tem uma empresa lá no município dele. E lá no município dele, o ISS-QN, por exemplo, é 5%, região de São Paulo. E aí outras regiões, quem é daqui de Cuiabá como eu sou, a gente sabe que aqui o ISS-QN é 3%. Então quando eu vendo o planejamento tributário para ele, eu já vendo aí uma solução, tá? Eu já vendo aí uma solução. Então quando eu vendo um planejamento tributário, eu vendo também o quê? Uma solução. Eu já vou vender para ele, olha, você está em São Paulo, 5% aqui é 3%. O que acontece? Esse cliente ele já se encanta comigo, porque eu já dei ali para ele uma solução ali de uma redução de no mínimo 2% de tributação, além de outras possibilidades, né? E aí esse cara também de negócio digital, ele não tem uma estrutura física, ele não tem um time, ele não tem uma equipe, ele não consegue ter, ele faz tudo. Ele produz conteúdo, ele vende, ele edita vídeo, ele faz arte. Então ele não tem como cuidar ali, te mandar a movimentação financeira dele, para você fazer a contabilidade, né? E aí o que você vai fazer? Você vai vender para ele um BPO financeiro, não é incrível? Então assim, o primeiro erro de nós contadores iniciantes, falo isso porque no início eu cometi esse erro, é que a gente não enxerga a nossa empresa como uma empresa contábil. E quando ela é uma empresa contábil, ela é uma empresa, ela precisa ter metas, ela precisa ter ações, ela precisa ter soluções e ela precisa também atingir resultados. Então você tem que pensar assim, ó, como empreendedor. Cara, a pessoa do comércio, eles têm meta para tudo. O pessoal de infoprodutores não é diferente, entendeu? O pessoal de infoprodutores, eles, cara, eu quero faturar 1 milhão esse mês, eu quero fazer meu 6 em 7 no próximo lançamento. Então, assim, eles têm as metas. Por que nós, contadores, não vamos ter? Nosso segundo erro é querer atender todo tipo de cliente, tá? Então, esse é o segundo erro. O terceiro erro aqui é não correr atrás das borboletas. Eu coloquei esse terceiro erro porque eu gosto dessa metáfora. Essa semana eu estava conversando com uns parceiros meus e quem usa muito essa metáfora é o Érico Rocha. E aí, depois dessa conversa, eu fiquei lembrando de um dia que meu filho Benjamin, esse que apareceu aqui na live, estava brincando de correr atrás da borboleta e ele não conseguia pegar essa borboleta. E aí um colega nosso, né, um amigo da família, pegou uma varetinha, chegou perto dessa borboleta e ela pousou nessa varetinha e então eles conseguiram brincar com essa borboleta para lá e para cá. E o que o Érico Rocha fala disso, né? Que é muito difícil você querer pegar as borboletas, correr atrás das borboletas, que o ideal é que você regue o seu jardim para que você então atraia as borboletas. E o que eu quero deixar bem claro, gente, quando vocês correm atrás da borboleta, isso paralisa. Eu quero que vocês anotem isso, tenha isso na sua cabeça. Se você ficar correndo atrás das borboletas, se você ficar gastando energia com um cliente que não te traz retorno financeiro, você gastar energia com um cliente que não te valoriza, porque o cliente que não te paga, o cliente que não atende as suas solicitações, ele não te valoriza, ele não merece estar na sua carteira de clientes. E ponto. Porque se você ficar gastando energia com esse tipo de cliente, você não vai evoluir, você vai estar decretando a sua estagnação, tá? E ninguém quer ter uma empresa contábil estagnada como uma empresa tradicional. A gente quer ter uma empresa escalável. Esse é o objetivo. Uma contabilidade digital para negócios digitais quer ter uma empresa escalável. Você está pensando em abrir sua empresa contábil? Está pensando ali em começar seu negócio contábil? A primeira coisa que você faz, a primeira dica que eu dou assim, esquece todos esses outros erros aí agora, por alguns minutos. O que eu vou falar para vocês? Determine qual vai ser a política do bloqueio de pagamento se o seu cliente não te pagar. E por quê? Gente, a inadimplência é um câncer, tá? O cliente que não te paga hoje, no primeiro mês ele já atrasa, ele vai te dar indícios que no segundo mês ele vai atrasar. No terceiro mês ele não vai nem te pagar. No quarto mês ele nem vai lembrar que está te devendo o primeiro. Eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo, porque como eu falei pra vocês, eu tô no mercado digital desde 2016, então eu já tive bastante experiência, já pude aprender diariamente aí com os meus erros, com meus acertos. E uma coisa que ficou muito clara pra gente aqui no nosso escritório
que desde 2020 a gente trabalhou muito forte, é essa questão da inadimplência. Você trabalhou, você precisa receber, você tem suas despesas, ainda que você não tenha uma estrutura física, que eu digo pra você que você não precisa de estrutura física para você começar seu negócio, tá? Você precisa se pagar, tem seus honorários, entende? Você precisa se pagar, você tem seus anseios, você vai ter sua retirada, você vai ter que investir. Um contador digital precisa estar aí com as melhores ferramentas do mercado, precisa ter o melhor sistema de contabilidade para você estar na frente, né, de muita gente ali. Então você precisa investir. Como é que você vai investir se você não pode contar com aquele dinheiro? Como é que você vai planejar os seus investimentos se você não pode contar com aquele honorário? Então já começa ali a lição de casa. Eu vou abrir meu escritório esse ano, então, primeira coisa, questão da inadimplência. Isso você gasta energia, te suga, te deixa desmotivado, porque você fala, poxa, esse cliente, cara, me deu dor de cabeça, eu fiz parcelamento do Simples Nacional, esse cara não pagou, eu refiz essa folha 2, 3 vezes, ele não pagou o bendito FGTS, poxa. Então te dá retrabalho. E aí, enquanto você está perdendo tempo com ele, você vai ter que ligar, é só você, né? A empresa é você mesmo. Então você vai ter que ligar para esse cliente, cobrar. Você vai ter que falar para ele que você vai bloquear o serviço. Então é um desgaste, tá? Muitos desses problemas eles podem ser evitados se você começar ali com uma política, né, de bloqueio dos seus serviços, tá? Enfim, comece certo, tá? E como é que você pode começar certo? Definir o seu nicho, o que fica desses 5 erros, né? Definir o seu nicho de atuação, definir quem é seu cliente ideal, tá? Definir uma política de inadimplência, de cobrança de honorários, ter um bom contrato de prestação de serviço, certo? E fazer um bom trabalho, ter como meta fazer um bom trabalho para o seu primeiro cliente.